Bom, muito bom dia a todos. Eu sou Carlos Castanha, sou historiador por formação pela USP, tenho um caminho, uma trajetória acadêmica em filosofia da educação, mais especificamente a filosofia da educação grega, educação antiga, com a ideia grega. Anos depois acabei me enveredando também pela psicanálise, enfim, tem um caminho bem heterodoxo assim. E fui professor de História e Filosofia durante muitos anos em colégios particulares e tal. E a questão das angústias que os alunos sentiam, né, no dia a dia da sala de aula e principalmente ali no ensino médio, próximo a uma escolha profissional, próximo a um caminho, né, de construção de vida, sempre me chamou muita atenção e, de alguma maneira, talvez pela proximidade, pelo vínculo que se estabelecia, eles falavam comigo e acho que naturalmente eu acabava tendo um tipo de escuta que privilegiava esse tipo de contato, né? Curiosamente achava que isso tinha um grande link com o que eu estudava lá sobre a paideia antiga, né? A paideia grega. A ideia lá dos gregos antigos, ou pelo menos ali nas principais escolas filosóficas entre o século VI, V, IV a.C., tinham muito clara a concepção, né, de trazer à tona no indivíduo a ideia de uma areté, né, o que eles chamavam de areté. Nada mais é do que uma virtude, uma excelência, uma máxima potência, uma potencialidade organizadora do ser, né? Então as escolas filosóficas ali, elas se dedicavam a buscar fazer florescer essa potencialidade máxima para que isso pudesse ser oferecido para o outro, para a polis, né? Para o coletivo. E achava que isso tinha um grande gancho com os nossos alunos e o quanto a nossa educação respondia a absolutamente nada a respeito dessa grande potencialidade ou de fazer surgir essa potencialidade. Nós estávamos lá, ou estamos ainda talvez, muito mais preocupados com fazer uma avalanche de informações, de conteúdos, e acreditando que no final desse processo, essa avalanche de conteúdos vai formar alguém, né? A concepção ali da paideia antiga era absolutamente oposta a isso, o processo era totalmente inverso. Na verdade, os conhecimentos que eram apresentados ou tomados em contato com as pessoas, elas de alguma maneira tinham que dizer respeito a essa areté, né? Não o conhecimento por ele mesmo, mas sim essa virtude, essa excelência que vai necessitar ser nutrida por determinados assuntos, por determinados conhecimentos que vão sendo levantados, né? Sempre achei isso muito intrigante e os motivos pelos quais isso totalmente se perdeu no nosso modelo educacional, né? A gente pode localizar essa perda lá por volta do século XIX, né, quando acontece uma formalização, né, da educação, pelo menos nesses moldes que nós estamos acostumados de seriações, conteúdos, divisão, essa divisão racional, cartesiana, iluminista, é uma herança, né, do iluminismo, e com isso nós ganhamos muito, porque, enfim, há um grande desenvolvimento científico em função dessa história, mas há também uma enorme perda, que é a perda dessa subjetividade, da possibilidade de construção de uma subjetividade mais adequada a um desejo desse indivíduo, ou desse sujeito, melhor dizendo, né? Em 2007 eu acabo montando um projeto para tentar colocar isso à tona e tentar fazer com que essa discussão da areté, ou de uma possível tradução das virtudes, das excelências desses alunos venham à tona. Uso então essa paideia grega, mas como caminho, né? Precisava de um caminho didático, de um caminho pedagógico, de um caminho que tivesse um começo, meio e fim. Afinal, a gente estava dentro de uma escola, dentro do conceito de uma escola. E aí veio a inspiração do Campbell, né? Joseph Campbell, um grande mitólogo, autor de mitologia e mitologia comparada, né? Um estudioso americano, que em 1949 lança um clássico, que se torna um clássico, né? Ele desvenda ali uma chave interessante dos mitos, que é o Herói de Mil Faces, né?
E no Herói de Mil Faces, o Campbell afirma o seguinte pra gente: essas histórias todas que vêm sendo contadas e recontadas há milênios pela humanidade, né? Desde do nosso primeiro registro, o Gilgamesh, por exemplo, até Homero, passando por Hollywood, né? Pelas histórias todas, elas, de alguma maneira, elas recontam uma mesma história, né? Então, essa estrutura dessa jornada heróica, né, que acontece, o Campbell chama isso de jornada heróica e acredita que esses heróis todos, na verdade, estão só vestindo máscaras diferentes, mas são, no fundo, um mesmo herói, né? E por que isso acontece, né? Curiosamente, bom, o Campbell é um leitor do Jung, né, e o Jung ele mergulha muito, né, nessa tradição desse inconsciente coletivo e dessas trocas que vão acontecendo inconscientemente de geração para geração e de povos, né, para povos. E o Campbell acredita que, na verdade, esse herói, a figura desse herói, ela representa o ser humano em busca de si mesmo, né? Então toda a história heróica na verdade, a história de nós mesmos tentando nos encontrar nessa maluquice que é a vida, né? Muito interessante porque anos depois da publicação do Herói de Mil Faces, um outro autor, o Christopher Vogler, que era um estudioso de Hollywood, analista de roteiros, né, de Hollywood, então é o cara que aprova ou desaprova os roteiros, né? Ele faz análise e ele, grande leitor do Campbell, ele percebe que o Campbell desvendou uma baita de uma chave para nos auxiliar a contar essas histórias e que há ali uma certa estrutura que de alguma maneira permeia bons roteiros ou roteiros que de alguma maneira se vinculem mais com as pessoas, né? E ele lança então um manual no início, né, uma cartilha, e depois isso se torna um livro, que é a Jornada do Escritor. Não sei o ano de publicação, mas enfim, ele faz uma simplificação daquela estrutura, daquele mergulho que o Campbell fez em 1949, e apresenta a jornada do herói como 12 passos arquetípicos, né, pelos quais todo herói passa e na hipótese do Campbell, na verdade, todos nós, seres humanos, acabamos passando, né? Eu achei essa história fascinante e achei que isso cabia muito bem para um caminho pedagógico, para um caminho ali de proposta com os alunos. Sou um fã incondicional da franquia Star Wars, da velha old school aqui, vi os filmes, né, mais os originais e venho acompanhando e sempre muito fascinado por aquele universo, por aquela ópera que foi recriada pelo George Lucas sob orientação do próprio Campbell, né? Aquela famosa entrevista que ele dá para a BBC de Londres foi dada e filmada pelo Bill Moyers, né, que faz a entrevista, dada no Rancho Skywalker, onde funcionava a agência, a empresa do George Lucas, né, de efeitos especiais, etc. Então, o Campbell foi um mestre, né, do Lucas, e não à toa essa história pegou tanto e pega tanto no imaginário coletivo, né, porque ele conta uma história que vem sendo contada há milênios. É a mesma história, né? Essa história desse herói que sai de algum lugar, que ele é adaptado a esse lugar, mas tem algum incômodo, ele não se sente totalmente bem naquele lugar, ele recebe um chamado para aventura, o Obi-Wan Kenobi vem e convida o Luke Skywalker para uma jornada. Esse herói se recusa num primeiro momento a aceitar essa jornada, ele sente medo. Vejam, há uma similaridade muito grande com as nossas próprias histórias de vida e com os nossos ciclos, né? Esse herói vai partir para essa grande aventura, ele vai enfrentar um grande desafio, uma grande sombra, ele conquista um elixir, ele conquista algo que o transforma e que tem também ali uma resposta para esse local original, porque ele retorna para esse local original, ele volta para o local de onde tudo começou,
só que transformado e sendo capaz de transformar esse local. Ou seja, ele conquistou as chaves que de alguma maneira transformam esse coletivo, né? A história da conquista do seu próprio talento, a conquista da sua areté, da sua virtude, da sua excelência, da sua potencialidade máxima, é análoga a essa conquista do elixir que o herói foi buscar na sua jornada, né? As sombras que nós enfrentamos na nossa caminhada, os monstros, os demônios, os arqui-inimigos que nós vamos enfrentando, eles são transformadores também, e de alguma maneira nós voltamos para esse local original, ou seja, a vida cotidiana, e sendo capazes de trazer algum tipo de transformação para o outro, né? Esse projeto foi crescendo e em 2013 ele se transforma em material, em livro. Depois posso passar para vocês darem uma olhadinha nos fascículos. O que eu acabei percebendo inicialmente, aí você tem as transformações do próprio projeto, mas o que a gente vai percebendo é que ele se torna um espaço privilegiado para essa troca e para essa escuta, que é tão desprivilegiada nos dias de hoje, né? A gente ainda mantém uma reprodução. É engraçado como a psicanálise pode nos ajudar nesse sentido, né? Como esse passado ele se repete e se impõe inconscientemente, né? Esse nosso passado do século XIX, essa herança que nós recebemos das escolas tradicionais e da ideia de que o professor fala, o aluno escuta, e essa troca é quase que impossível, e mesmo a gente já tendo passado por décadas de outras percepções e do construtivismo nos apontando outros caminhos, a gente percebe que essa questão da escuta ainda é terrivelmente difícil em sala de aula. Os professores são levados a não escutar. Os professores têm conteúdos que têm que ser cumpridos, apostilas que têm que ser cumpridas, eles têm que dar conta do Enem, eles têm que dar conta do vestibular, né? E aí o espaço da escuta transformadora, da escuta e dessa fala que de fato seria capaz de fazer vir à tona essa potencialidade máxima, ela tem pouquíssimo espaço, né, nas trocas em sala de aula. E o que a gente vem percebendo nesses 10 anos de projeto, né, do Filosofia e Cuidar de Si, é que de alguma maneira a gente consegue abrir uma pequena brecha para essa escuta, para essa troca, né, para essa troca transformadora, que transforma não só quem está ali falando, mas quem está escutando e vice-versa. Ou seja, é impossível passar por um processo de escuta sem se transformar também. O professor naturalmente passa pela própria jornada. Está aqui a Camila, que aplica esse projeto já há alguns anos lá no Externato Rio Branco, e vai falar de uma experiência específica aqui que a gente propôs nesses últimos anos de empatia, mas o fato é que há um espaço de troca, há um espaço de transformação possível para os alunos. E no final das contas, é disso que se trata a construção de um projeto de vida, né? O que a gente está querendo buscar nas nossas existências? Mergulhar na sua máxima potencialidade, fazer aquilo que você faz de melhor. É óbvio que isso toca no elemento do prazer, mas não é só o prazer que está em jogo. Essa é uma das crenças silenciosas que a gente acaba carregando, a ideia de que eu vou fazer o que eu gosto, e na verdade não é eu vou fazer só o que eu gosto, porque o princípio do prazer, pelo princípio do prazer, nos leva à Cracolândia, né? Quer dizer, uma coisa que é totalmente descabida, mas é óbvio que existe aí a cereja do bolo no final desse processo, que é uma intensa sensação de plenitude, uma intensa sensação daquilo que os gregos chamavam de timé, que é, traduzindo para a gente, a honra, a sensação de honra. Quando Ulisses convida Aquiles para ir para a guerra de Troia, e ele fica em dúvida, né? Ele não sabe, e ele vai se aconselhar com a mãe, né? E a mãe diz: olha, você tem 2 caminhos aqui.
Você pode ir para essa guerra ou não. Se você não for para a guerra, você vai ter uma vida longa, próspera, cheia de filhos, cheia de amantes, cheia de riqueza. Vai ser uma delícia a sua vida. Mas ali pela segunda ou terceira geração, o seu nome, o nome de Aquiles vai ser esquecido. O seu nome vai ser esquecido. Né? E você tem a opção de ir para essa guerra. E se você for para essa guerra, você vai encontrar o seu destino. Em outras palavras, você vai morrer nessa guerra. Né? Mas o nome de Aquiles nunca mais será esquecido. Essa é a máxima honra para um grego. Essa é a verdadeira noção de imortalidade. O seu nome vai permanecer pelas gerações seguintes, em função de uma potência, ou seja, de uma competência associada ao afeto que foi reverberada pelas gerações. Né? E a gente está aqui falando de Aquiles. Então, isso foi perdido. Talvez um pouco do capitalismo nos impõe nos anular nas nossas potencialidades. A gente está buscando grana, a gente está buscando pagar as contas, a gente está buscando sobreviver. Né? E pouco se há espaço para mergulhar na sua real e verdadeira potência, que aí sim seria transformadora do outro. Né? E para que essa mágica aconteça, isso só acontece por meio da escuta. Foi isso que o Sócrates nos ensinou. Né? Os diálogos platônicos é exatamente disso que ele está falando o tempo inteiro. Todo o processo de prática filosófica é uma prática dialógica. Ela acontece por meio da fala e da escuta. Da fala e da escuta. Né? Freud, anos depois, séculos depois, vai reconstituir essa história. Mas já estou falando demais, eu vou passar a bola para Camila.